Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Sou Rodrigo Iglesias, da Abimap, e convido agora que se é Yuan, especialista no mercado chinês da empresa Mazas, para iniciar a apresentação do nosso último encontro virtual, né, o nosso último webinar de exportação do ciclo que nós iniciamos em março desse ano de 2020. Yuan, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar conosco hoje, nessa tarde. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, queria agradecer ao Rodrigo, também o seu Cláudio Zanão, né, que é o presidente da casa aí, pela oportunidade de estar aqui falando para os associados e também para os amigos e clientes, né, da Abimap e também da Apex, né, que a Apex a gente também tem um relacionamento de longa data, né, com a Apex, de viagens juntos, em conjuntos para a China, né, com a Apex, tudo, na minha experiência de vida aí, e é uma satisfação estar aqui hoje, trazendo um pouco de novidade aí, de atualização sobre o momento da China. Vamos ver se o objetivo de hoje é trazer essa novidade e trazer um pouquinho de link e poder, quem sabe, impulsionar um pouquinho a exportação brasileira de alimentos para a China, né? Que a gente sentiu nesse período de pandemia aqui, lá na China, a gente acompanhou um pouco e percebeu que volta aquela máxima da segurança alimentar na China. E aqui, por acaso, a gente tem água limpíssima, um ar ótimo de respirar e uma terra com pouco, eu diria que, produtos tóxicos jogados em cima das áreas agriculturáveis aqui no Brasil. Então, eu acho que tudo isso favorece o produto brasileiro em todos os sentidos. Então, dentro do que vai nessa 1 hora e pouquinho aí que a gente tem de tempo, nós vamos começar falando um pouquinho da atualidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as preocupações dos chineses, né? Que daí a gente consegue pensar as possíveis oportunidades para isso, e o que precisa conhecer um pouquinho sobre como fazer os negócios na China, né? Falar um pouquinho trazer um pouquinho da minha experiência de vida na China, né? Do que a gente sofreu lá, na verdade, comentar também de outros clientes que me permitem a gente contar a história deles, outros a gente não vai revelar, mas vai contar a história deles, né? E comentar um pouquinho, até o pedido, né, até do próprio Rodrigo, falar um pouquinho dos riscos, né, os problemas de cópias, os problemas legais lá na China, né, e comentar um pouquinho, mas é muito complexo esse assunto, né, esse mereceria um outro tema completo, né, até com o escritório de advocacia apoiando, mas é um desafio, mas nós vamos falar um pouquinho, e depois as boas práticas, e ver se a gente consegue dar uma pitada a mais aí para poder viabilizar, quem sabe, de empresas que já estão caminhando aí, faltava mais uma pecinha no quebra-cabeça aí para fechar, para poder viabilizar as coisas no mercado chinês, né? Esse é a proposta de hoje, e vamos ver se a gente atinge o objetivo e satisfazer aos associados aí, os presentes participantes desse webinar aqui, tá bom? Qualquer coisa... Rodrigo, agora uma pergunta. O pessoal interrompe para fazer pergunta ou a gente tem uma sessão de perguntas e respostas no final? Como é que é a regra da casa? Olha, normalmente os palestrantes, eles preferem fazer a parte de perguntas e respostas ao final, né? Eu já passei aqui uma orientação no chat para todos, para que enviem perguntas no chat, né, no decorrer da apresentação, mas fica a seu critério, até pela dinâmica que você quer criar aí durante o evento, né? Fique à vontade, caso você queira abrir para perguntas no decorrer da apresentação, fica a seu critério, de fato. Legal, tá bom. Vamos ver, se tiver perguntas muito
interessantes, porque eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando um pouquinho, tem pessoas que conhecem muito de China aqui, né? Estou olhando aqui, tem alguns convidados aqui, e a gente, puxa vida, tem algumas pessoas assim, que, puxa vida, dá uma sensação de estar falando para padre pregando missa para bispo. Tá, Rodrigo? Tem Ótimo. Eugênio Mamed, eu estou olhando aqui, foi presidente da Vale na China por muitos anos. É uma satisfação tê-lo aqui. E, bom, vamos seguir aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a China no dia de hoje, né? Ela não mudou muita coisa em relação à falta de fontes de água potável, né? Ela não, ela tem dificuldade e boa parte da água potável a gente conhece muito bem os três, eu diria que os dois grandes rios que vêm lá do interior da China, um desemboca ali perto de Xangai, o outro lá no Foz do Delta, lá no sul, ali em Guangdong, né? E perto de Hong Kong, vem com uma quantidade de poluição, toxicidade, porque ele vem lá da China para cá arrastando por 5, 6 mil quilômetros tudo que tá ruim que eles jogam nesses rios, né? E a gente sabe, a gente que morou em Xangai sabe que a água lá é o puro esgoto. O sistema de tratamento de água filtra aquela água lá, faz todo o tratamento e a gente toma uma água horrível. E isso, para a agricultura ou para o uso, para outros usos, né, também são complicados. Então, isso é uma realidade lá e não tem jeito. Não, diferente, eu tenho visitas de empresários chineses, né, aqui no Brasil, que falou para mim, né, que fala assim, puxa vida, o boi aqui toma água de poço, né, ele toma água melhor do que eu tomo lá em Xangai, né? Eu que sou empresário, tento tomar água mineral, o boi aqui na fazenda ali, ele toma água melhor. E seguindo aqui, né, a reduzida área agrícola, que também é conhecido, é uma coisa que eles não conseguem mudar. E o Brasil tem uma ocupação de área ainda agrícola, ainda para expandir, em que tem uma super diferença em relação a uma realidade chinesa. Isso, que onde eu quero chegar, é que existe uma dependência em termos de abastecimento, quem sabe, do Brasil, cada vez mais, obviamente, eu diria que é quase uma certeza, em relação ao abastecimento de alimentos por parte do Brasil. Não só de commodities agrícolas ou commodities, mas efetivamente em relação a produtos manufaturados, né? Ou seja, alimentos processados, alimentos prontos, né, para consumo, que eu acho que são os membros associados da BIMAP. E poluição ambiental, puxa vida, isso aqui também continua está melhorando dia a dia, porque eles fazem controles e fazem melhorias no processo para energia renovável, mas isso ainda é complicado. Eu lembro de um ano lá em Xangai que, no final do ano, com os fogos de artifício no final do ano, o medidor parou de medir, o medidor oficial da China e também da embaixada americana também parou de funcionar em função de ter saído da escala do medidor, né, que superou os 450 ou os 500, alguma coisa, do grau de medição, ou seja, o ar estava mais poluído do que a capacidade do equipamento de medir, né? Então, tudo isso é uma realidade e que vem melhorando. Comparativamente, né, tem um ponto aqui que quando passa dos 70 aqui no Brasil, aparece lá na TV dizendo assim, ó, pessoal, não sei o que alerta, por favor, não façam exercícios físicos ao ar livre, né? E a realidade chinesa nas grandes cidades, né, quando chega abaixo de 100, a gente sai para passear, né? Está liberado para todo mundo sair à vontade, porque o indicador
está sempre acima disso daí. A vida normal trabalha acima desses padrões, então você vê como é extremamente diferente a realidade. E outra realidade também é a densidade demográfica, né? A China, todo mundo sabe, hoje já beira os 1,4 bilhões de pessoas e as grandes cidades estão apinhadas de pessoas. E ainda tem, no plano de movimentação, 400 milhões de pessoas que precisam sair do campo e ir para as grandes cidades. Isso significa alguma coisa entre 35 milhões ou 40 milhões anuais movimentando para as grandes cidades. Esse é uma população, fora o crescimento natural da China, por nascimento de bebês, existe essa migração que é o mercado que poderia absorver produtos, alimentos, todo ano, adicionais, incremento em áreas urbanas. Então, imaginando nisso, existe obviamente, um claro potencial de novos consumidores, fora a necessidade natural deles de consumir novidades, né? de buscar alimentos cada vez mais saudáveis e experimentar hábitos novos na própria internacionalização chinesa. Então, isso é um ponto positivo, mas extremamente coordenado pelo governo chinês. E depois vem um ponto que eu tenho pontuado aqui, é a elitização do paladar. O chinês cada vez come coisas com mais qualidade, mais diversificado, se adequando à dieta global, né? Então, ele já aceita comer queijos, já aceita comer tomar café, com a expansão do Starbucks. Então, tudo isso começa... Você não precisa mais gastar dinheiro para dizer, olha, toma café, é gostoso, você não precisa mais investir marketing, investir convencimento para essas pessoas. Eles já estão aceitando. Uma grande gama da população hoje já naturalmente, alguém já colocou dinheiro nisso, alguém já fez essa migração. Então, não demanda mais de você investir dinheiro ou um marketing ou promoção de vendas para levar produtos premium ou produtos de qualidade para o mercado chinês. E a realidade do que é demanda exponencial por proteína. Todo dia a gente sabe que mais frigoríficos, mais empresas brasileiras conseguem exportar para lá, né? Isso aqui é uma realidade. Não tenho dúvida que vai ter ainda mais produtos como franguinho, porco e carne de boi, né? E quem sabe carneiro para a China, e todos os demais produtos que poderiam caminhar aí, dependendo da eficiência nossa de conseguir achar o formato, a forma do canal de atender eles, né? E eu tenho uma história muito interessante que a presidente da Mazars China, né, veio visitar no passado com a gente, e ela tem uma curiosidade muito grande em relação às cooperativas aqui do Brasil. E nunca a gente conseguiu explicar direito para ela no PowerPoint ou na sala de reunião para ela como é que funcionava uma cooperativa agrícola aqui no Brasil, né? Desde fomento de grãos, fertilizantes, financiamento para sementes, adubo e etc., até na outra ponta, onde o pequeno agricultor faz a engorda dos animais, recebe o grão com preço acordado, como é que faz depois o frigorífico abate, que pertence à cooperativa. Então, nós levamos ela para Foz do Iguaçu, na região ali do Paraná e São Paulo, ali na divisa. E isso fez com que ela falasse assim, puxa vida, que maravilha, aqui nunca vai faltar. E eu lembro assim, na minha memória, de que, assim, puxa, aqui é uma coisa assim, como o chinês não é cristão, né? Eu falo assim, puxa, esse Senhor dos Céus, né, que seria o equivalente a Deus para a gente,
puxa, como ele abençoa essa terra aqui, né? Nunca vai faltar sol aqui, nunca vai faltar água, né? Com aquele monte de água do Rio Paraná ali. E assim, puxa, que maravilha. E a gente, assim, agora, depois que eu entendi tudo isso aqui, não vai faltar, na verdade, proteína aí para abastecer a China, né? Ou seja, é uma visão que ela teve assim, puxa, tem semente, tem grãos para abastecer os animais, para fazer a engorda dos animais, vai ter os animais, vai ter tudo, né? Puxa vida, que bacana. Então, esse é um relato aí de chinês comentando sobre o Brasil. E seguindo aqui, né, as preocupações que hoje a China continua tendo, né, por parte deles. Nós vamos ter aqui a estabilidade econômica. A gente não precisa saber que com a pandemia aí estão sinalizando um pouco menos de crescimento ali, mas ainda bastante, eu diria que agressivo nos investimentos no exterior. Agora há pouco, de manhã, a gente estava falando com sócios lá do lado da Ásia, né, com as operações lá na Ásia. Na Malásia, por um acaso, isso aqui é super quente, que saiu o relatório agora, essa semana, foi ontem que saiu o relatório da Malásia, 32, os chineses não pararam de investir na Malásia, 32 projetos de tudo, de aquisição e joint ventures na Malásia, totalizando 3,66 bilhões de dólares de investimento, superando já em 6 meses o que o investimento no ano de 2019. Ou seja, o Brasil provavelmente está um pouco mais longe, estão esperando dar uma baixada aqui no coronavírus por aqui, mas do lado de lá, como finalizou um pouco antes, os investimentos chineses não pararam em nenhum momento, né? Seguiram forte e firme e, quem sabe, vai ser o recorde de investimentos no período. Então, eu acredito muito na continuidade da capacidade de investimento do pessoal aí, da China, nos mercados, e depois a preocupação deles realmente está na poluição ambiental, né? Todos eles sabem que eles vivem em um ambiente em que tem uma capacidade grande deles terem problemas de saúde, né? Problemas de pulmão, problemas de vários tipos em função da poluição ambiental. E o outro ponto que continua a máxima dos chineses, né, que é investir no filho tudo que pode em termos de educação e formação, né? Esse é uma grande parte do dinheiro deles vai para a formação do filho, né? Do único filho, agora podendo ter 2, né? O mito do paladar chinês, né? Considerando que a China tem 56 etnias diferentes, né? E a principal é a etnia Han, né? E na parte do que é paladar, então você tem 56 diferentes, pelo menos, tipos de raças, né? Diferentes de chineses. E uma coisa que a gente aprendeu na China é que a cada 100 quilômetros tem um paladar um pouco diferente em relação ao outro, tem comidas diferentes. Eu tenho uma história que, assim, tem em Jiaxing, que é 50 quilômetros para o sul de Xangai, você entra em Jiaxing. Jiaxing tem um ovo que, a partir dali para baixo, tem um ovo que eles fazem lá, que parece que tem cândida dentro daquele troço lá. É indragável aquele ovo lá. Eu fiz a besteira de falar que eu gostava, então toda vez eu ganhava os ovos, um pote com uns 20 ovos dentro, e eu levava para casa, para Xangai. Nem o motorista queria, a empregada que trabalhava com a gente, ninguém gostava daquele ovo. Então, o que eu quero explicar? É que, às vezes, a gente faz ajustes de produto para a China e acredita que o chinês tem um paladar básico, né? Que uma vez
o chinês falou que era bom, todos os chineses aceitam aquele tipo de comida, ou aquele paladar está calibrado em termos de volume de sal, ou de doce, ou de apimentado, ou do paladar completo daquilo lá. Então, na verdade, tem que fazer ajuste fino. Eu lembro do meu tempo de Parmalat, eu fui Parmalat China durante um tempo, lá em Tianjin, Beijing, né? E a gente sabia que o lote que era destinado para o Carrefour de Beijing tem que ser um pouquinho diferente do que é Tianjin. E é 70 quilômetros entre uma grande cidade e a outra. Então, você tem uma necessidade de ser um pouco mais azedo, o iogurte, que era distribuído em Pequim, e menos, obviamente, menos azedo quando você está em Tianjin. Então, onde eu quero chegar? Às vezes, não imagine que tenha um gosto universal para a China. O próprio nível de apimentado, quando a gente chegou com a família em 2010 em Xangai, o nível de pimenta aceitável no fast food chinês é diferente com o nível atual de aceitação de pimenta nas cozinhas, nos restaurantes chineses. Vem subindo gradativamente esse nível de apimentado. Então, tudo isso, o que eu quero dizer? Tem que entender exatamente como caminha aquilo lá e como é que estão os seus concorrentes, possíveis concorrentes, para que lado que eles estão andando, né? Em termos de paladar aí, né? E tirar da frente de que existe, eu já vi focus group para testar com chineses aqui no Brasil, para ver se aquele alimento, aquele produto que ele gostaria de colocar na China, o chinês vai gostar. Só que a gente chamou chineses de diferentes partes da região que moram no Brasil e que já têm um paladar ocidental, e isso falseia completamente, às vezes, o focus group aí, ou o modelo aí de degustação. Então, isso aqui é muito mais um quebra de... Provavelmente o pessoal deve saber disso, mas eu queria reforçar esse ponto aí, em termos de cada 100 quilômetros tem um dialeto diferente e tem um paladar, às vezes, um pouco diferenciado, um pouquinho diferente. E a parte aí, seguindo um pouquinho aí, o milagre do online e do varejo regional, né? A gente vê na China uma coisa que impressiona, né, é você poder comprar pelo WeChat, né, ou pelo sistema do celular. Você praticamente consegue fazer quase tudo. A plataforma do WeChat te permite fazer muitos aplicativos e, obviamente, comprar comida, né? Comprar comida e pagar aquela comida lá. E a entrega é extremamente rápida a um custo muito interessante. Então, a gente tem algumas experiências, tipo, vamos falar de café, que é a nossa realidade no Brasil, bastante real. Você pega uma latinha de 250 da Illy, né? Cafezinho, você comprando na internet, você paga lá os 160 alguma coisa, até 170 alguma coisa, não mais que 180. A mesma latinha, se você for numa loja de varejo mesmo, daquelas grandes grifes internacionais, você vai pagar exatamente 330, 340, exatamente o dobro do que colocado na prateleira. Então, alguns itens importados, ou com o embalado localmente, mas com o produto, o conteúdo interno importado, você burlando, ou seja, você deixando de ter a margem do atacadista, a margem do varejista de grande porte, mais aqueles outros custos, etc., chega na prateleira, às vezes, com a metade do valor, né? Às vezes é 50% você comprando, só que você não pode ter pressa, né? Se você precisar, se acabou, você não pega, o internet às vezes não te entrega na mesma hora, te entrega com um atraso aí de 1 ou 2 dias, aí, dependendo do tipo de produto,
mas se você precisar de online lá na hora, você pega na prateleira, só que você paga mais caro. Então, esse é um dos milagres do pequeno fabricante chinês que consegue colocar o produto dele no marketplace e consegue entregar para o consumidor final, né, que é o B2C, né, de forma com um preço vantajoso, e ele não tem que se onerar em termos de pagar toda a cadeia de distribuição do atacadista ou do varejista ou do segundo varejista, né? E dentro daquilo lá. Então, isso aqui é só um flavorzinho aí em termos do milagre online. Hoje é incentivado, a gente vê aqui no Brasil, já os canais, que nem houve palestras no ano passado, o pessoal do Tmall vindo aqui, oferecendo serviços de poder fazer com que o produto, de forma fracionada, consiga chegar na China, né? Exportado diretamente do Brasil através do canal do Tmall. Então, tudo isso são coisas que são a realidade dentro da China hoje e que, às vezes, o médio ou o pequeno fabricante brasileiro, às vezes pode ser que seja esse um dos belos canais em termos de viabilizar a venda na China, né? Partindo do Brasil ou partindo de um depósito lá na China, né? Com o produto deles para criar agilidade de 1 ou 2 dias a entrega para o consumidor. E dando sequência aí no item aí, eu vou contar um pouquinho sobre cidades Tier 1, Tier 2, né? Tier 3, né? Que a gente costuma falar. A gente olha para Starbucks, as grandes marcas, eles vão para cidades Tier 1 e Tier 2, né? O Tier 2, e se degladiam aí as marcas internacionais, as grandes marcas, pagam dinheiros, pagam aluguéis exorbitantes, pagam marketings caríssimos, faz todo um trabalho de marketing, vendas, merchandise, fazem tudo lá, né? E o Tier 1, você sabe, né? São as 5 grandes cidades chinesas, né? Que é Beijing, Xangai, e depois tem o Tier 2, que é um grupo de 30 cidades de grande porte, né? E o Tier 3 já vem 138 empresas, cidades que têm um pouco mais de 150 mil habitantes a 3 milhões de habitantes. Para a gente é cidade grande, né? Para a nossa realidade, são cidades relativamente grandes e são cidades como conhecido aqui no Brasil, né? A cidade de Foshan, né? e Dongguan, né? Onde fica o pessoal brasileiro, tem bastante brasileiro fabricante de sapato, que moram lá por causa do pessoal que trabalha com couro, né? E também uma grande parte do pessoal, às vezes ali em Guangdong, né? Por causa da Hainan Airlines, né? Tem muito piloto brasileiro morando lá. Então, essas cidades que é Tier 3 são as cidades relativamente grandes e que estão próximas às grandes cidades Tier 2, né? Ou até Tier 1. As cidades Tier 3, né? As cidades Tier 3 aqui, ou as cidades dormitórios que ficam próximas, eu vou dar o exemplo de Kunshan, né? Kunshan e Jiaxing, que fica ali, o Aguilar lá, a dona Ana Cândido também conhece muito bem, são as cidades dormitórios e também fabris, né? Próximos a Xangai. E essas cidades, o final do metrô termina lá. Então, às vezes, em vez das empresas, às vezes, irem para um abastecimento focando nas cidades Tier 1, Tier 2, vai para 3 ou vai para o 4, que são bairros onde a pessoa mora lá, né? Ele vai trabalhar em Xangai, ele vê os produtos primeira linha, e também pode ver uma ou outra loja com produto de vocês,
e que, na verdade, o local de compra dele, o supermercadinho, que ele não vai carregar sacola lá de Xangai para casa, né, pegando o metrô ou pegando o trem-bala, ele vai se abastecer do supermercado que está lá pertinho da casa dele e que poderia ter, obviamente, o custo do supermercadinho ali perto do apartamento dele, em Kunshan ou em Jiaxing, é muito mais em conta do que o aluguel caro que estaria pagando em Xangai, ou o próprio salário, etc., das pessoas, que tem uma discrepância muito grande em termos de custo de operação nessas cidades. Então, às vezes, você vai atender o mesmo público que estaria supostamente nessas grandes cidades, o paladar ajustado de quem mora naquela região, e lembrar que existe uma migração de milhões de pessoas para essas cidades vizinhas, porque já as grandes Tier 1 e Tier 2 já não comporta na parte metropolitana esse excedente de pessoas na urbanização, então vão caindo para essas cidades periféricas. Ele, na verdade, é um falso ABC aí, mas que o metrô está conectado lá. E aí pode ser específico de nicho ou de possibilidades de chegar lá. Né? Só que tudo isso olhando para quem poderia ser teu parceiro local, às vezes não só enxergar o supermercadista ou o varejo ou a internet só. Né? Eu tenho algumas, por ter trabalhado na Randon, né? Com a família Randon, com o seu Raul, né? O falecido no ano passado, né? A gente vem acompanhando. Eu vou mostrar para vocês uma revista de vinho. Opa, deixa eu acertar aqui a revista de vinho, bonito, produção premium, Wine in China. Ela traz um evento que eu acho que o Rodrigo até deve saber, em 2014, competição de vinho brasileiro na China, utilizando chineses ali. Isso aqui é uma publicação que vocês devem conhecer e tem o representante da Miolo, né, lá na China, em Xangai, distribuindo para nichos de mercado. Né? Ele não vai lá se degladiar no Carrefour e nas grandes... Mas são coisas que acontecem lá e esse um formato que eles acharam de distribuir um produto dentro de um nicho de vinhos que é extremamente competitivo, né? Para quem conhece aquilo lá, morou por lá, sabe que tem competidores de primeira linha ali em termos de vinho e coisas, né? Eu estou trazendo uma coisa que é diferente do que dos associados da BIMAP, mas é para, às vezes, tirar um pouquinho o foco. E também tem coisas que são tipo assim, né? Uma cadeia de restaurantes que tem a própria revista, né? 250 restaurantes na China, né? Às vezes você abastecendo só esta cadeia de restaurantes que tem 250 lojas, você consegue encher 2 containers todo mês para eles e, às vezes, é o suficiente para você fazer a tiragem do mês. Né? Então, tudo isso são modelos de negócio, às vezes, que pensando em parte logística, em parte de potenciais parceiros comerciais lá na China, podendo sair um pouquinho do tradicional, olhar para os atacadistas, para os varejistas aí, e ter uns formatos um pouquinho diferentes. E seguindo agora, né, na parte de brandings e marketing, né, e merchandise, a gente olha assim, puxa, será que eu sou grande o suficiente para
para gastar dinheiro com tudo isso, meu produto, eu quero confirmar minha marca na China, né? E eu tenho uma história muito, eu diria que hoje quase que, para mim, é meio anedota aí da minha vida profissional na China, porque eu fui levado para a China para cuidar da operação de vendas e marketing da Parmalat na China, né? A gente tinha alguma coisa de 300 mil litros para ser vendido na China, dia. E para o italiano, ou mesmo para o Brasil, para uma região interessante aí, 300 mil litros é uma boa quantidade. Mas, assim, a minha primeira venda foi conversar com o pessoal do leite do governo lá de Tianjin, que é a cidade portuária perto de Beijing, né? Numa única atacada, ele falou assim, legal, tá bom, Che, tudo bem, você tem uma quantidade boa aí de leite, eu fico com a metade. Ele absorveu, durante todos os dias, 150 mil litros de leite. Aí acabou o leite, acabou. A gente estava esperando, tinha um plano estratégico de empacotar aquele troço para mandar para a China em Tetra Pak, o cara absorveu em pasteurizado. Acabou. A gente teve que sair para procurar outras fontes, comprar empresas, né, ou laticínios, que tivesse captação de leite, né? Ou seja, às vezes a gente olha para os volumes, né, e quer fazer, às vezes é desproporcional o tamanho do investimento de marketing, merchandise, para o volume, e às vezes os volumes são, para o chinês, às vezes, conforme o tamanho da cidade, é uma gota no oceano ou meia gota no oceano. Tem que calibrar bem, né? O tanto de dinheiro para branding, para confirmar branding, porque, às vezes, nesse caso aí, o barriga mole lá, que é um pouquinho menor que o nosso de 1 litro aqui do Brasil, é aquele para consumo pessoal, né? Parece aquele de leite de soja que tem no Brasil, que é um pacotinho um pouquinho menor, era daquele jeito, ainda é desse jeito na China, e aquilo consome 160, e, na verdade ele consome muito mais que isso, o leite do governo, e assim, numa tacada só você some com isso daí. E assim, essas modelagens de volume e com quem você conversa, às vezes eu já peguei, né? Fabricantes, obviamente não brasileiros, né, dentro da consultoria, que resolveu ir para a China, né? Ele vendia um produto que era refrigerado. E ele foi conversar com, eu diria que com os 3 ou 4 principais caras de refrigerado. Só que na hora deu 2 problemas, né? Um dos problemas é assim, um dos chineses ficou incomodado porque eles se falam entre eles e acabou, falou assim, puxa, esses caras vieram e falaram com todo mundo, né? Puxa vida, caramba, será que ele está querendo fazer negócio comigo ou está querendo fazer negócio com o meu amigo? Aí é um problema cultural, né? De acertar a mão com quem falar. E normalmente você fala com um, não dá certo com um, vai falar com o outro. E depois a calibragem da quantidade, né? Chegou lá e falou assim, tenho muito do meu produto. E o cara descobriu que não dá para... Se o cara isolar só uma província para o cara não tem quantidade suficiente para abastecer ele por mais que 2 semanas. Todo o volume dele de exportação vindo da Europa não era capaz de atender ele por mais de 2 semanas. Então, essas realidades de ir lá conversar com alguém e pelo volume, pelo negócio, às vezes, esses daí é muito complicado. Eu tenho uma história muito engraçada, ao aproveitar que o Aguilar está aí, né? O Aguilar, que foi meu grande parceiro e o homem de vendas aí, né? O Luiz Aguilar, a gente teve uma coisa muito inusitada, que a gente comprava aço, né, para produzir roda na China, e
E esse aqui é muito engraçado. A gente, num momento estratégico, o diretor de vendas pediu para a gente duplicar a compra na China para ver se o nosso fornecedor de aço pudesse baixar um pouquinho o preço. Desculpa que não tem muito a ver com o segmento de vocês, mas vale como história, né, de entender o volume. E a gente ia lá, o fornecedor nosso era só uma pequena fábrica, acho que estava em 9º ou 10º lugar no ranking de fabricante de aço, mas ela sozinha, com 7 plantas, fazia a produção de aço brasileira inteira, né? Entre ArcelorMittal, Usiminas e Gerdau, ela fazia sozinho toda a produção brasileira. E eles até, os 2 irmãos lá, até eram muito simpáticos, atendiam a gente muito bem, mas depois de feita a estratégia, a gente foi olhar o número com eles, né? Na verdade, a gente comprava meia gota no oceano, agora a gente passa a comprar uma gota no oceano. Essa conclusão que a gente chega no final, e é muito doloroso isso, às vezes, para o negócio, porque ele é até muito simpático, muito, como é que chama, comedido. Ele falou assim, olha, eu na verdade faço quase que um favor para vocês fazerem um aço especial para vocês, todo cheio de particularidades, porque vocês precisam puxa vida, né? Então, o que eu quero concluir dessa fala aqui, né? Alguns pontos, né? Entre focar, quem sabe, no nicho que já te acerta no alvo, né? Em termos de cidade, e às vezes algumas cidades é suficiente para você fazer a aparição na China, viabilizar a tua venda, pode ser através de formatos que via internet, via cadeia de restaurante, cadeia de não sei o quê, mas vários formatos diferentes, ou levar na atrelado ao outro, né? E não disputar lá no Tier 1, no Tier 2 ali, porque você vai gastar muito dinheiro com branding, marketing, merchandise aí num ponto que às vezes não precisa, ou ir no momento correto, né, olhando certinho. Hoje você fala assim, puxa, as cidades periféricas hoje, você precisa insistir que eles precisam conhecer como é que toma café, não precisa mais. Starbucks já gastou uma década investindo nisso aí, eles já aprenderam a tomar café e pronto, você não precisa mais muito insistir, só tem que acertar o bairro, acertar o local. Em algumas cidades que já está com um negócio, você não disputa lá em cima no negócio, mas o negócio já é viável para você gastar pouco e viabilizar lá. Isso que é o que eu queria trazer aí, né? E sempre lembrando que tem um potencial gigante em função da migração e o próprio crescimento demográfico natural da China. O próximo aqui são os pontos que eu queria comentar aí de riscos, né? Em termos de ir para a China, né? Então, muitas vezes, a gente vai para a China, pensa naquela preocupação, puxa, o chinês vai comprar de mim, dou crédito para ele, não dou crédito, ele paga antecipado, só que não alavanca porque ele empata o dinheiro aqui comigo. Todas essas preocupações, isso é a realidade, mas tudo isso faz parte do business. O bom é você poder entender um pouquinho mais da vida pregressa desses caras e achar um parceiro que realmente você consiga, no fio do bigode aí com ele, né? E realmente dar as mãos e crescer junto com ele, né? Ou ele vê que você complementa o portfólio aí dele, ele precisa ser. Eu conheço cara de laticínio que não tem a linha de álcool tão bem estruturada, poderia ser o complemento para alguém. Então, tem a parte alcoólica muito bem posicionada, mas não tem a parte tão extensa de laticínios ou de sucos, né? Então, esse seria o cara ideal para você. Então, dentro da parte de massas e pães, etc., também tem o equivalente a isso. Então,
em cima desse negócio de crédito, às vezes, tem que achar, na verdade, às vezes as palavras que são colocadas aí pelas pessoas mais sêniores, né, que nem o ex-embaixador da China, Marcos Caramuru, fala uma frase: você tem que ter uma equipe intermediária para oxigenar assuntos. Isso aprendi dele. Isso significa, se você tem um intermediário, a qual é o teu avalista, né, em termos de organizar o abastecimento com esse cara provavelmente, pela confiabilidade dele, não vai dar o balão aí. Porque você tem um suposto avalista que intermediou esse negócio para você. O sistema legal é assim, o ideal é não brigar, né? Se precisar, o sistema até que funciona, né, para você fazer as desavenças, até tem escritórios de advocacia já especializados hoje para poder fazer a resolução aí de disputas comerciais aí na China, caso tenha, né? Até com suporte de gente que fala português por aqui, né, e te auxilia lá em chinês, em mandarim. Mas o ideal mesmo é ter alguém que faz o meio de campo, o meio de campo aí em termos de avalista. Não avalista, ele não paga eu pago, mas de contornar situações aí e evitar que venha a acontecer alguma coisa de ruim. E fazer a boa escolha do teu parceiro, né? Evitar com que você tenha surpresas no meio do caminho, né? Em termos de dívida, porque às vezes o negócio desanda de um jeito, e não é maldade, às vezes, do teu parceiro comercial lá, né? Mas ele está realmente em péssimas situações, está desandando o negócio dele, você para de abastecer, né? Você faz o acerto com ele e minimiza teu risco. E, obviamente, você, na parcela do share que você tem com ele, você desvia para um outro cara, para você também não perder a tua receita na China, né? Não botar somente os ovos numa única cesta, né? Agora, seguindo aí um pouquinho, em termos de registro de marca também é meio carne de vaca hoje, só aqueles cuidados que todos os escritores que fazem esses registros de marca, etc., eles têm uma lista eu diria, de recomendações que fazem para você, para evitar que você tenha qualquer tipo de problema, qualquer dor de cabeça em relação a tudo isso, e eu diria que é bem maduro, mas também não vai escolher por preço, né, um cara que faz isso daí, mas não é tão difícil, existe já um nível de profissionalização para chegar, para fazer bem isso daí, e eu penso que está muito mais, ao invés de registro da marca, é acertar, às vezes, os detalhes, né, um pouquinho. Eu lembro do tempo de Parmalat, que assim, o último lá atrás, né, os caras da área de marketing escreveu que é o mesmo lá de diarreia, tá? Então, a gente teve que trocar a letra lá, porque senão ia virar piada, só o nome da empresa, né? Então, às vezes você, desapercebidamente como estrangeiro, registra o nome, a versão chinesa, e sai um negócio ruim desses, né? Que a analogia para o Brasil é o refrigerante Josta, né? Então, não pode marcar bobeira em relação a isso. Então, e depois, assim, entendimento de risco. Né? O que é realmente entendimento de risco? É poder enxergar que assim, tem cadeias lá que é só fumaça, né? Você vende para o cara e ele não é tão firme, né? Ele não tem uma unidade de negócio principal que sustenta aquilo lá, né? Ele é meio ainda crescendo de forma desordenada. Eu não estou falando das 10 grandes redes de varejo, todos eles têm um forte sócios e suportes de grandes empresas por trás deles, e o risco é zero. Agora, o pequeno, o médio
que às vezes chega com um carrão bonito, chega com a Mercedes classe S e você fala assim, putz, esse cara está bem. Mas às vezes não é bem assim. Então, é enxergar de forma um pouco mais abrangente, gastar um pouco mais tempo junto ao teu parceiro lá na China e entender um pouco melhor o quanto ele é suscetível de problemas ou o quão firme ele é em termos de estabilidade nos negócios, né? Então, ou se não, você, no volume que você tem de risco, você aceita esse nível de risco, você pode ser agressivo na parcela que você vai e está tudo bem. Isso é uma coisa também de modulagem de negócios. E o guanxi comercial, né? Que é com teus, quem sabe, competidores do mesmo segmento do negócio. Não briga com os caras, não. Os caras são locais às vezes, né? Os caras podem te matar em 2 minutos porque ele faz mix de produto e preço que te mata porque você está longe, né? Você não fica monitorando tudo lá. Então, muitas vezes não vale a pena você ficar batendo contra um competidor. Vai manso lá, vai tranquilo, vai bonança, né? Como o bom brasileiro, vai na boa lá, e nunca bata de frente com o competidor. Às vezes não vale a pena. O cara tem muito mais, eu diria que recursos para te atrapalhar do que você tem para competir com ele. Então, vai pela qualidade do teu produto, de aceitação, etc. Aquilo lá que não num embate comercial direto, a não ser que você tenha bala na agulha. Você tenha capacidade, tenha teu parceiro comercial muito forte, muito bem posicionado, não vale a pena fazer. Eu em todas as passagens, eu evito ao máximo de tratar de colisões dentro da China, porque o guanxi é milenário, né? O guanxi é uma coisa que, puxa vida, você não sabe com quem você está mexendo, né? A gente brinca até que em Beijing você não briga nem com o motorista de táxi, né? Porque ele pode ser o parente da pessoa que está, porque ele está deslocado para Beijing, ele veio morar junto e não tem o que fazer, ele dirige táxi. Então, você ofendeu o cara, você está ofendendo um cara no alto cargo em Beijing. Você arranjou uma encrenca na vida e às vezes não vale a pena. Isso traz para a realidade comercial também, né? E a última é a parte do que é credibilidade desse teu parceiro ou desse teu cliente ou do teu operador logístico, etc. Tudo isso, o Serasa lá tem uma versão parecida, mas não é suficiente para você dizer se o cara é confiável ou não. Vai um pouco mais, é a mesma coisa do guanxi comercial, do entendimento de risco, vai um pouco mais a fundo, conheça as outras unidades de negócio dele. Eu conheço empresários lá que a família inteira mora no Canadá. E ele faz um super negócio agressivo e ele diz para todo mundo que ele tem um passaporte canadense para sair a qualquer momento. Eu fico com os 2 pés atrás de fazer negócio com esse cara. A família está fora. O cara está pronto para deixar a China a qualquer momento. Pô, caramba, que é isso? Então, isso de credibilidade, às vezes, não economiza uma viagem para ir para a China, né? Vai mais frequente para a China, gasta um pouquinho, mas é muito bom para o negócio, é muito bom para poder fazer com que a perpetuidade, a perenidade do negócio aí caminhe, né, na China. Tá certo? E vamos para a última, Rodrigo. Vamos lá para... Deixa eu ver aqui na minha cola, aqui, se eu não esqueci de nada, né? Eu só esqueci de falar assim, quando for para a China, não esquecer dos presentinhos para levar para o teu parceiro comercial,
levar não só para ele, né, para o filho dele, para a esposa dele, que você já jantou na casa dele, né? Tem uns especialistas, eu estou olhando aqui na lista aqui no participante de hoje, tem a Ling, tem bastante gente aqui que é conhecido no negócio. A própria Ling tem empresa que faz todo o treinamento cultural para as empresas, aí está participando aí com a gente hoje, e todo esse entendimento cultural, a necessidade de fazer o jantar, etc., de levar presente, levar agrados, etc., não é suborno. Tomar cuidado de separar bem isso daí, para empresas do governo tomar cuidado para não fazer isso, mas para o teu parceiro comercial lá fazer todas as honras. Se ele vier para o Brasil também, por favor, faça todas as honras possíveis ao alcance financeiro que você lhe permita, né, fazer isso. E tomar aquele super cuidado com as aparências, lá, que tem muito empresário, a gente já conhece gente que veio de jatinho para cá para comprar empresa no Brasil, mas era meio oco o negócio, né? Então, vamos lá. A última aqui é as melhores práticas, né? E como eu já tinha comentado um pouquinho antes, né, olhar às vezes, né, para negócios maiores, olhar o timing isso é uma coisa muito importante, é olhar para o timing das empresas chinesas. Todo chinês faz o planejamento dele de 5 em 5 anos. E a gente pensa de 1 em 1 ano. O chinês planeja de 5 em 5 e ajusta de 1 em 1. Nós pensamos de 1 em 1 e alteramos qualquer dia que precise. Isso aqui é uma realidade totalmente diferente. Aí você fala assim, puxa, isso aqui vale para o pequeno e médio? Também vale. Vale para os super grandes? Vale muito. Para os super grandes, os gigantes brasileiros têm que trabalhar com a realidade de 5 anos. Vamos explicar o que é isso. Vamos lá. Esse ano, 2020, termina o 5º ano do plano quinquenal. Então, se os projetos estiverem andando, vai terminar esse ano, vão reportar, e ano que vem começam os grandes projetos, os grandes ajustes, e tudo tem um caminhar aí para nascer, começar a terminar. Aí você fala assim, Che, os bancos são nomeados, o presidente do banco para o Brasil, vamos supor, Bank of China, o presidente foi nomeado no primeiro ano do plano quinquenal em 2005 e chegou no Brasil em 2006. Né? Então, assim, puxa, mas, o meu negócio, pensando, então, começa a raciocinar também no plano quinquenal, e quando você conversar com o teu parceiro lá na China, você puxa, e como é que está o planejamento aí de vida aí, dos business aí, como é que está isso? Que período que você está? Não é no ano. Porque se você, então eu falo com você ano que vem. Não, ano que vem é o último ano dele de fechamento. Você está falando com o cara errado. Possivelmente você vai ter que esperar mais um ano para falar com ele. Né? Ou na hora que ele vai botar dinheiro, ele vai alavancar, é no 3º ano do planejamento dele. Então você entra de luva com ele. Mas agora, forçar a barra para entrar esse ano aqui não é o ano. Então, tudo isso é enxergar através de 5 anos aí e não enxergar com nossos olhos de 1 ano com ajustes quase que mensais ou diários. Essa não é a mesma realidade. Então, é isso que às vezes tem que ser, às vezes, tateado, pensado, também para o pequeno negócio, médio negócio, saber o momento que ele está. E cluster e curva de volume. Assim, pode ser que você venda 10, pode ser que você venda 1.000. Dependendo do jeito que você acertar a mão, esteja pronto para fazer coisas extraordinárias. Né? Não pense pequeno na China, porque você pode dar uma arrebentada de coisa boa lá, né? De fazer. Então, cluster completo, quem sabe, o máximo possível. Então, muitas vezes eu olho para os brasileiros, né, de médios e pequenos, puxa vida, você tem que repartir o custo, quem sabe, com algum cara que complementa a tua linha de produtos e investir junto, né? Porque você vai levar um cluster
e uma aceitação de curva, né? Porque ele não consegue falar com mais um fornecedor lá internacional. Ele não quer. Ele quer conversar com um que traz 500 itens, quer conversar com um que traz 100 itens, não quer conversar com mais 50 caras. Não quer. Ele não tem tempo, isso aqui, ele não tem tempo, ele não tem equipe. Aí vocês querem perguntar assim, puxa, mas qual que é o tamanho da equipe? A equipe lá na China é muito enxuta. Você pegar dentro do ramo que a gente atua às vezes, né? Assim, imagina o número de pessoas que você tem aqui na área financeira, imagina 10, lá o cara usa 2. Né? Então, imagina o que ela tem que fazer a operação com 1/5 ou 1/3 das mesmas pessoas com uma performance semelhante ao teu com 10. Então, tudo isso é uma dificuldade deles em termos de... E a gente, às vezes, não percebe nisso e insiste em fazer negócio com os caras. Então, olhar para o tamanho do volume, né? Sempre olhando para o volume, se realmente é casado com o tamanho dele, né? Porque, às vezes, você quer falar com um cara que é o dono da Coca-Cola lá, e o cara fala assim, mas quanto? Está meio-dia de abastecimento meu. Tudo que você tem no Brasil é meio-dia de abastecimento meu. Acertar o cara correto. Né? E o mercado e tendências. Né? Ou seja, o mercado e tendências é a coisa mais difícil de dizer. Por quê? Porque tem um monte de paladar diferente, mudando toda hora. Agora, piorado com os jovens que vão estudar fora, os executivos que saem e voltam para as diversas regiões do mundo, o paladar, etc., muda numa velocidade assombrosa. Todo dia eu tenho certeza que eu sei menos sobre China. Por quê? Porque a diversidade de informações, das informações e as informações vão mais rápido do que nós conseguimos absorver. Então, é uma coisa, então, às vezes é melhor focar no nicho, olhar onde você se encaixa certinho ali, no momento correto, com o volume correto, num price acertado. Falar é fácil, né, Chico? Mas esse é um jeito de dar o tiro certinho no lugar e pode ser que a gente vê muita gente dando certo. Bom, parceiro brasileiro. Aí eu já falei, acabei me adiantando um pouco sobre o negócio. Quem sabe tem que dar a mão entre 5, 10, não sei quantos, para formar o portfólio aí e rachar as despesas de investir na China lá e botar a linha completa lá e um cara médio porte aí, ou grande porte, dependendo do teu tamanho, né? Não desmerecendo de forma alguma o médio, o grande, o pequeno, mas todo mundo olhando para o volume de migração, o volume de crescimento populacional e a vontade de experimentar novos paladares, esse é um baita do mercado local. Né? E chegamos no custo. O custo todo dia cortando que nem unha. Todo dia olhando para custo, para cortar custo, para poder ser viável, porque a gente tem uma diferença. Né? A maioria dos brasileiros fornecem para o Brasil, tem no máximo, anda 1.000 quilômetros de caminhão, quem sabe 50, 60 quilômetros, no grande 80, 20 deles, mas para a China é um pouco mais longe, 20 dias, 30 dias para chegar lá. Né? Entre alfândega e negócio de produto liberado, tem uma desvantagem de shelf life, etc. E tudo isso e a necessidade de fazer a resposta aos ajustes. Uma coisa que eu aprendi é que tem que ser rápido lá na China. O cara baixou o preço, apareceu um novo player que colide diretamente, que te atrapalha diretamente no teu produto, ou o teu parceiro lá extremamente ágil te avisa que você toma a decisão rápida com ele do que vocês vão fazer, porque senão o negócio desanda do lado de lá. Não dá para esperar. Não, mês que vem, na reunião de diretoria, eu vou lá conversar, cara. Não dá tempo de esperar.
para o mês que vem. O mês que vem você está fora do negócio, né? Então, tudo isso é uma necessidade de ser ágil. E o chinês é extremamente ágil nas necessidades deles. Né? E as janelas de oportunidades. Tem momentos onde como tudo é meio planejado na China, com as diretrizes centrais, então tem lacunas que aparecem, abre e fecha de oportunidades na China. Então, aproveitem esses momentos, né? Se vocês estiverem atentos ao como é que está acontecendo com mercados e tendências naqueles momentos, você vai enxergar a janela de oportunidades. E pule dentro dela, tome decisões rápidas com algum nível de risco, o risco aceitável pelo tipo de negócio de vocês, com a diretoria de vocês, ou os donos das empresas, né? De forma com que vocês têm que pular para dentro das janelas que eles se abrem e fecham num período de tempo aí do mercado. Depois passou, não tem mais. Então, é mais ou menos isso que eu trouxe hoje de conteúdo aí para todos, né? Espero que tenha sido uma quantidade de informações, uma atualização para uns e algumas novidades para outros, né? E, Rodrigo, fique à vontade aí de abrir para perguntas e respostas. Devolvo a palavra para você e meu grande agradecimento a todos aí na participação hoje aí. Sim, eu gostaria então de deixar aberto aqui para que demais colegas possam então aproveitar a oportunidade para fazer algumas perguntas ou até fazer algum apontamento apresentando do Xi aqui. Ana Paula, você quer falar, Ana? Eu posso falar da China, né, que a gente está com um parceiro lá. Eu acho que, de repente, o nosso colega da Vital está presente, não está? O Germano? Ele ficou um período presente, né, o Germano, mas infelizmente ele também teve que sair. Mas o Vitor está aqui conosco também, né, o Vitor Milão. A Nancy também esteve na China, né, alguns empresários aí do setor, né, que já tiveram a oportunidade de visitar a China e não só conhecer presencialmente, né, porque quando a gente vê a China nos slides, ou até mesmo a gente vê conteúdo sobre a China, quando a gente vai para a China, é outra percepção, né, desse mercado. Então, é sempre uma descoberta, né? Cada conteúdo novo que a gente sempre recebe um viés diferente, uma leitura diferente do mercado. Então, Tchê, muito obrigado também pelas colocações, porque é sempre um conhecimento novo, né? Então, você trouxe, pelo menos para mim, algumas novidades, né? Algumas informações interessantes aí sobre a China, fazendo com que a gente também enxergue o país de outras formas, né? Outros olhares para o mesmo país que é tão gigante quanto o nosso aqui no Brasil, então merece, de fato, essas diferentes leituras, né? Principalmente quando você fala ali sobre a questão das cidades, né? Eu acho que é muito interessante essa visão, porque quando o empresário brasileiro quer entrar na China, ele não vai entrar na China, ele vai entrar em uma região do mercado chinês, porque é muito audacioso a gente pensar que a gente vai conseguir atingir todo o mercado chinês numa primeira tacada, vamos dizer assim, né? Então, esse começa sendo o desafio, né? Não é analisar a China como um país como é complexo, mas sim uma região. Então, qual região atingir, qual é a região mais apropriada para o seu produto, qual a região mais apropriada para o processo de exportação do Brasil para a China. Então, assim, só para compartilhar também com todos os colegas, e aí eu gostaria do Xi avaliasse também esse apontamento, o processo de registro de produtos na China, ele é bastante complexo, dependendo do local em que você toma a decisão de fazer a abertura do processo de exportação.
Então, nós temos relatos, né, de algumas empresas do setor que começaram o seu processo de exportação por Xangai e tiveram muitas dificuldades, ou Pequim. E, no caso de alimentos, foi mais interessante, mais, entre aspas, né, fácil, por Guangzhou, né? Então, seria até bacana escutar a sua percepção em relação a esse processo de ingresso, né, que foi toda a tônica aí da sua apresentação, né? Mas até auxiliando o empresário a ter essa leitura que a China são várias Chinas, né? E que é preciso fazer essa interpretação para poder entrar de uma forma mais assertiva no mercado. Não sei se a Ana quer complementar. Boa tarde para os demais, né, que entraram aí depois. Parabéns pela apresentação. Conduziu brilhantemente, né, independente aí das questões de internet, mas foi fantástico. Eu creio que toda essa questão de registro, né, hoje eu também, além de trabalhar como empresa do setor, eu trabalho como empresa de pimentas. A China, para a gente, é um parceiro. Nós temos, inclusive, um braço dentro da empresa, onde a gente tem um escritório em Hong Kong, inclusive para fazer a operação tanto de exportação quanto de importação. Os nossos vidros vêm da China, inclusive, dos nossos produtos. E uma questão até que nós estávamos conversando essa semana com os nossos parceiros na China é o seguinte: eu tenho uma parceira hoje lá, mas a gente está pensando em outros canais. A gente precisa, de alguma forma, dar uma injeção de glicose, né? Porque as coisas estão acontecendo. E ainda o que eu vejo de muita dificuldade, independente de registro de marca, independente de, mas como que eu vou entrar nas plataformas digitais? Então, há pouco tempo eu participei de um webinar também, onde eu não tenho só o Tmall e o Alibaba, que eu tenho que investir $50 mil para ter os meus produtos lá. Eu tenho outras plataformas digitais bem mais econômicas, né? E não, assim, mais baratas, vamos dizer assim, para uma empresa de pequeno, médio porte que trabalha com produtos gourmetizados. Eu acho que a minha grande questão, e acho que o Evandro, se estivesse aqui, falaria a mesma coisa, é tudo muito bonito quando a gente fala de China, eu acho que é um mercado fantástico, né? Eu tenho volumes altos hoje de exportação para lá, quero mais, porém, o que falta, o que a gente percebe muito, falta a gente ter um casamento. A gente precisa encontrar realmente um representante que entenda do seu negócio, que entenda do seu produto, ou um distribuidor, né, que tenha essa visão do que é o seu produto e do que é a sua empresa. Né? Eu percebo essa grande dificuldade. Eu acho que a grande questão para a gente esse ano foi não poder trazer a nossa parceira para cá no período de maio, onde ela participaria da APAS, né? Ela ficaria com a gente 35 dias e conhecendo todo o processo da fábrica, inclusive onde a gente tem as plantações das nossas matérias-primas. Né? Então, a gente percebe essa dificuldade também de não estar lá toda hora e a dificuldade também da comunicação. Por mais que ela fale inglês, né? Ela fala inglês muito bem, mas a gente percebe, sim, um time muito diferente. E essa seria a minha questão também, né? Qual seria o perfil desse distribuidor, o perfil desses representantes para as empresas aqui do setor, para produtos gourmetizados de uma maneira geral e, lógico, em específico, os biscoitos. Essa é a minha grande pergunta, assim, de China, sabe? Não sei se é pergunta, eu acho que é mais essa dificuldade que eu vejo hoje. Complementando o que o Rodrigo falou, né, e falando, o parceiro ideal é aquele que você vai tropeçar nele e é o que você vai cultivar e vai criar na linha do tempo aí. Né? Uhum. A gente vê empresas de outros setores, assim, é primordial a história de criar relacionamento com o atual de vocês. E a gente vê casos como Marco Polo, uhum. que é o ícone aí de ter dado certo na China, WEG, eles têm pessoas, Embraer, todos eles criaram gente que fala chinês, que olha chinês. Eu não estou arranjando emprego para os meus primos, tá, Ana? Mas, assim, quem sabe vocês têm que pensar em algum chinês aí, né, culturalmente, muito próximo ao negócio de vocês. Se o negócio de vocês vai caminhar, já está próximo de sustentar
um jovem desses que pode construir o relacionamento e pode ser o olho de vocês, o aprendizado de vocês na China, isso tudo pode dar, em algum momento, frutos em, eu diria que curto espaço de tempo. Esse pode ser um avanço aí, porque eu vejo que eu fui treinado com 23 anos pela Mercedes na China para ser o cara China. Né? Então, isso aqui é uma prática de mais de 30 anos, obviamente, porque não nasceu comigo lá, né? Como eles fazem com quase todos os locais. E isso seria uma coisa interessante de vocês poderem, já que vocês já estão andando bem lá. E a possibilidade de ir para lá e vir vai ser o jeito, porque eu acredito naquele negócio. Não adianta o consultor olhar por vocês. É vocês que estão dentro da operação que vai enxergar a oportunidade, vai enxergar o cara que tem o portfólio que complementa o de vocês, que está faltando no portfólio dele. E é só vocês que estão no dia a dia e você sabe que está para dentro da tua casa. Assim, puxa, se eu mexer na minha linha aqui, mas não sei o que, eu consigo atender esse cara também. Né? Então, não adianta, não tem como, eu não percebo a possibilidade de terceirizar ou ter fórmulas mágicas do Xi ou de alguém, mas a visitas frequentes, tanto de um lado, acho que vocês estão com a prática correta, traz a pessoa, leva a pessoa, e ela também vai ver oportunidades, que pode ser que você tenha que ajudar ela a exportar produto que não é seu, e complementa a tua exportação, aumenta mais os vazios que às vezes não enche um container, às vezes, falta 1,5, 2,5, não sei, e tudo isso vai acontecendo na linha do tempo, né? Como a gente aprendeu. A gente trazia chapa de metal para cá, semi-acabado, mas a metade do container ficava vazio. Bota a embalagem em cima. Aí viabilizou trazer embalagem de lá para cá. Então, tudo isso, você vai caminhando, e toda vez que for para o lado de lá, vai lá visitar um consultor, o cara que está, às vezes, a jusante do teu business, a montante do seu business, vai te trazer os caras dos bancos, Bradesco, Banco do Brasil, está todo mundo lá, falando português. Eles moram lá, eles escutam um monte de coisa. Pode ser que dali vocês, de repente, tropeçam numa super oportunidade, ou pelo menos que aumente, amplie a visão de vocês para o business de vocês. E trabalhando dessa forma, colocando todo dia alguma coisa de inteligente. Assim, não é a Ana Paula que tem que saber de tudo. A equipe como um todo começa a entender cada vez mais. De China, uma vez vai a Ana Paula, outra vez vai mais Ana Paula alguém, às vezes vai o outro, e todo mundo começa a enxergar, assim, puxa vida, que bacana. Agora nós somos uma empresa que entende de China. Né? Nós sabemos onde a gente dá o próximo passo. E quando vocês começarem a enxergar 2 ou 3 passos para frente, pronto, vocês vão ser os mais potente empresa para o mercado chinês partindo do Brasil. Desculpa, não sei se eu consegui responder de outra forma a tua pergunta, mas aí, precisando de ajuda, né, hoje, mesmo fora da plateia, hoje na plateia, por incrível que aconteceu aí, a gente tem bastante gente que está aí também, que pode ajudar as empresas, né? Aí em termos de médio, grande e conhecedores de China, né? Tanto para coisas muito grandes como pequenas, mas naquelas coisas que vocês ainda não conhecem, não tem pronto, não perde tempo para compre esse negócio. Mas o business, a inteligência do business é de vocês. Eu preciso criar uma viagem para lá com mais 2, 3, olha, tem fornecedor. Treinar culturalmente tem também. Quero falar sobre mercado de não sei o que, de aço ou insumos, etc. Tem especialista nisso. Aí vocês se apoiam em cima desses caras e fazem seu plano de negócio, os ajustes que precisa, né? Linha de crédito, senta lá com o banco dos caras do lá. Quem sabe, eu vou aproveitar e contar uma história que eu não posso revelar o nome da empresa, né, não tenho autorização, mas
eu nem vou falar do produto. Imagina uma empresa que tem no portfólio 16 produtos, só que 2 produtos dele faz 80% da produção deles. E os outros 14 produtos faz 20% do faturamento deles. Só que ele tem que vender o mix. Então, o que ele fez? Ele foi para a China, achou um cara que inicialmente comprava 5, 10, aí foi aumentando o portfólio, só que ele empatou, perdeu dinheiro no começo. Só que, no momento que o chinês passou a produzir os 2 itens, que para o chinês é 80% também, os 16 que ele fazia, os outros